Olá pessoal, muito boa noite a cada um de vocês que estão aqui agora assistindo esta videoaula e todos aqueles que irão assistir depois. Hoje vamos estudar o capítulo 17 do livro Dos Grandes Pecadores Nascem os Grandes Virtuosos. Esse capítulo é o capítulo 17, tem como título Infinito Conhecimento Iniciático dos Sábios. A gnose ou conhecimento iniciático é o conhecimento das partes e do todo, do universo relativo e do universo absoluto, do Criador do universo e das coisas criadas por ele, do tempo e da eternidade, da totalidade e da realidade de todas as coisas. Gnose é o conhecimento infinito. E nesta sua infinitude, cada um de nós se apropria de uma parte dele, segundo o potencial cognitivo da nossa alma, nas escolas da vida, nas escolas convencionais e nas escolas espirituais. A palavra gnose é um substantivo feminino grego que vem do verbo gignoskoko e que significa conhecer. O termo gnose, no seu sentido amplo, significa conhecimento de todas as coisas, tanto materiais como espirituais, nos seus infinitos ramos. No sentido restrito, a palavra gnose descreve o conhecimento espiritual superior, interno e iniciático. Na realidade, holisticamente falando, a palavra gnose é muito mais antiga do que se imagina. Ela vem do Vatã, língua atlântida, passando pelo sânscrito, com o nome de Ginana, ou Gnana, até chegar ao grego com a grafia de gnosis. A palavra gnose é a forma latinizada do vocábulo grego gnosis, que deriva do verbo gignokosko, cujo significado etimológico é conhecer. No latim, gnose também toma o sentido de scientia, que quer dizer ciência, já que o conhecimento é o mesmo que ciência. Estudar gnose significa estudar o conhecimento. Gnóstico significa aquele que conhece. O contrário de gnose, conhecimento, é agnoia, ignorância. Os gregos dividiram o conhecimento, que era uno, em dois ramos principais, epistemes e gnosis. Episteme passou a ser o designativo do conhecimento de natureza material, e gnose o designativo de conhecimento de natureza espiritual. No grego clássico e no grego popular usam-se os termos koiné e ginokosko para a designação de conhecimento. Koiné possui o significado de episteme e é usado para designar o conhecimento inferior, o intelectual. Gignoskoko possui o significado de gnosis e é utilizado para denominar o conhecimento superior ou espiritual. Vamos encontrar o termo gnose no dicionário da língua portuguesa, na composição de outras palavras designativas de conhecimento, como em diagnóstico e em prognóstico. Do grego, o prefixo holos significa todo, inteiro, integral, totalidade, realidade. Este prefixo é usado na formação de palavras que traduz o significado de tudo do todo, como holística, holismo, holosótica, holosótico, etc. O termo holosótico é formado por holos, todo, e óptico, visão. Holosótico é a visão do todo, que é composto pelas suas diversas partes.
Gnose é um vocábulo latinizado que se origina do termo grego gnosis e significa conhecimento na forma de sabedoria. A gnose que está presente na Terra desde o início é estudada em história e em filosofia e nas ciências convencionais, como a gnoseologia, a cosmognose, etc. O gnosticismo é tido como o conhecimento perfeito da realidade, da verdade, de Deus, e é transmitido ao longo da história por tradição e por convênios de iniciações que se dão nos movimentos gnósticos. A gnose é um conhecimento que brota do coração de forma misteriosa e intuitiva e leva o homem ao sentimento de pertencimento ao todo do cosmos, ao bem da veracidade dos fatos. Há dois tipos de gnosticismo, o cultural e o iniciático. Gnosticismo cultural é o nome que se dá para o conjunto de conhecimentos espirituais primários, mais incipientes, de perfil público, que se transmite nas religiões e ordens espirituais, culturais. Gnosticismo iniciático é o nome atribuído ao conjunto de conhecimento espiritual superior, de perfil privativo, dado nas organizações iniciáticas. O estudante gnóstico busca o conhecimento na forma de sabedoria. Ele busca não o conhecimento intelectual, factual, fragmentado somente, mas aquele conhecimento que lhe dá o sentido de inteireza de todas as coisas, dos fatos, dos fenômenos e acontecimentos do cosmos. Busca o conhecimento que dá sentido à sua vida, tornando-a plena de significado, porque permite o encontro holístico do homem com o seu real ser interno. Na teoria do conhecimento, os estudantes de ciências sociais possuem uma disciplina chamada gnoseologia. A palavra gnose está inserida diretamente no nosso dicionário e indiretamente ela é conhecida no nosso cotidiano, expressando a ação de conhecer, como em diagnose ou em diagnóstico, em prognose ou em prognósticos, etc. Diagnose ou diagnóstico significa o conhecimento da doença por meio dos sintomas ou dos efeitos das possíveis causas da patologia. O mesmo se faz com a análise dos outros fenômenos naturais, sociais, científicos, etc. Prognose ou prognóstico tem o significado de conhecimento prévio, por antecipação, de algum acontecimento ou evento do futuro. É muito utilizado na estatística e em outras ciências da previsão, nas estações meteorológicas. O objetivo do conhecimento gnóstico é nortear a religião ou a religação do homem a Deus e tudo o que emerge dele. Todo conhecimento gnóstico conduz o estudante à compreensão de um Deus Pai absolutamente imanente e transcendente. A gnose, holozoticamente falando, é um conceito que permeia o conhecimento religioso, psicológico, científico, filosófico e artístico de todas as escolas convencionais e organizações espirituais. A partir dessa visão, o significado da vida parece recheado de um real significado, uma visão interior. Toda alma que almeja conseguir a paz, o amor e a felicidade se faz com base no estudo, na pesquisa, na aplicação, na vivência da gnose. Porém, na plenitude do ser,
que é a extrema felicidade, só encontra no verdadeiro lar da alma, que é no universo absoluto. Por isso queremos voltar para a nossa casa de origem, por meio do conhecimento. Temos anelo humano de transcender as leis mecânicas e alcançar a unidade com Deus. A gnose, como conhecimento de todas as coisas, sempre esteve presente no seio da humanidade, desde o princípio do mundo até nossos dias. Ora, ela esteve no modo velado, como conhecimento ocultado do grosso da massa humana, ora como conhecimento desvelado, mas para poucos, por meio dos grandes mestres da humanidade, como ocorreu em 1950. Foi aí, neste ano, que o venerável mestre Samael, Aum Weor, restaurou a gnose, fundando o movimento gnóstico cristão universal, configurando-o como um movimento filosófico, científico, místico, sem fins lucrativos. Após a morte do venerável mestre Samael, o senhor Joaquim Henrique Amortegui Valbuena, venerável mestre Rabulu, o sucedeu na condução do movimento gnóstico até a sua morte no ano 2000, quando então foi desativado o movimento gnóstico aqui no plano físico. Na Universidade de Princeton, New Jersey, nos Estados Unidos, Einstein, Huberto Holde e outros iniciados aos mistérios gnosolísticos deixaram muitos conhecimentos gnológicos transcendentais que muitas vezes, filtrados pelas escolas e universidades antropocêntricas, ficaram escondidos da humanidade por motivos óbvios. Entretanto, estes conhecimentos se propagaram por meio de seus discípulos e hoje ainda pode ser visto no livro A Gnose de Princeton, de Rui Raymond, que foi publicado pela editora Pensamento. Também nos Estados Unidos existiu um grupo social, Comunidade de Neida, que ousou colocar os ensinamentos gnósticos acerca do arcano AZF em práticas científicas, tendo alcançado resultados científicos extraordinários. A palavra gnose é mais usada nos meios espirituais para designar sabedoria, sabedoria como aquela que descreve São Paulo, ao dizer: Deus predestinou antes dos séculos para a glória daqueles que a recebem. Para se atingir a gnose ou a sabedoria é exigido um longo processo de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários no interior de cada pessoa, por meio dos 3 fatores de evolução da consciência. Primeiro fator, morrer para os defeitos. Segundo fator, nascer para as virtudes. E terceiro fator, sacrificar-se pela humanidade. Hoje, todos os verdadeiros estudantes gnósticos podem chegar à gnose graças ao trabalho dos veneráveis mestres Samael Aum Weor e Rabulu, que nos entregaram uma codificação do antigo conhecimento gnóstico, acessível ao entendimento e à prática dos homens e das mulheres dos nossos dias. Nunca em toda a história da humanidade, embora as pessoas não notem, a gnose esteve tão presente em nossas vidas como agora. Os princípios gnósticos estão influenciando holisticamente todas as áreas do conhecimento humano: a educação, a filosofia, a psicanálise, as religiões, a medicina, os filmes, as músicas, os meios de comunicação, a política, como nunca estiveram antes. Os princípios gnósticos hoje fazem parte do pensamento e do sentimento e da ação humana. Eles estão inseridos em nós de tal forma que nem sequer suspeitamos.
A gnose possui duas vertentes, a gnose esotérica e a gnose esotérica, retificando, a gnose exotérica, escrita com X, e a gnose esotérica, escrita com S. A gnose exotérica é o conhecimento definido como tal e direcionado ao público externo, às massas humanas, e a gnose esotérica, que é destinado ao público interno, aos iniciáticos. Devemos atentar para o fato de que a gnose, em seu aspecto exotérico, está hoje por todos os lados, sob muitas formas, permeando os mais diversos tipos de ordens religiosas. Em síntese, o termo gnose é a forma latinizada da palavra grega gnose, que significa o conhecimento divino superior, obtido pela experiência espiritual ou intuitiva através do hemisfério cerebral direito conectado ao coração. Episteme também é o conhecimento no sentido comum da palavra, de tomar ciência dos fatos ou fenômenos, aprender intelectualmente pelos meios cognitivos comuns da vida cotidiana, através do hemisfério cerebral esquerdo. O conhecimento intelectual é resultado na mente recheada de conceito. Então, quer dizer, a mente é o local onde se depositam os conceitos, e o intelecto é a mente recheada de conceitos, de informações acumuladas, que se constitui na epistemologia ou conhecimento de perfil material. Gnose é o resultado da experiência associada ao coração, que se conecta com o lado direito do nosso cérebro. Episteme traduz nos conceitos, nos sistemas de ideias constituintes do intelecto, da razão, que se conectam no lado esquerdo do nosso cérebro. A gnose tem uma teologia e rituais, ela é uma religião? Então a pergunta, né? A gnose tem uma teologia e rituais, ela é uma religião? Apesar de a palavra gnose estar frequentemente associada a uma religião, ela não se constitui em nenhuma religião em si mesma. Porém, a gnose, em seu devido grau, é o conhecimento teológico embutido na doutrina de cada religião e organização espiritual. A gnose não é uma religião em si, mas toda a religião é gnóstica. Toda religião tem gnose, no maior ou menor grau, senão seria agnóica, ou ignorante, né? Ao invés de conhecimento, possuía era o desconhecimento das coisas de Deus. Pode-se dizer, holozoticamente, que cada religião possui uma parte do conhecimento gnóstico. Todas as religiões são pérolas engastadas no colar da divindade, como diz o venerável mestre Samael Aun Deor. No sistema religioso, cada religião é responsável por determinado grau de ensino gnóstico. Cada religião é detentora de uma parte da gnose, de uma parte da verdade, mas sendo parte não pode ser a verdade em si mesma, pois a verdade é o tudo do todo, ou todo do tudo. Cada religião é pérola, parte, e ao colocar é o todo, cada religião é uma pérola, né? Uma parte do colar, e o colar é o todo, é Deus. A gnose representa o todo do conhecimento espiritual, e cada religião detém uma parte deste todo. Assim, a religião agnóica, isto é, o princípio do ecumenismo, através de um Deus que se revela diretamente ao homem em seu coração. Assim, todas as religiões se constituem numa expressão parcial da verdade, onde as diferenças dogmáticas se devem à visão parcial dos fatos, configurada pelo paradigma mecanicista, onde o homem fragmentou a verdade ao tentar descrever a experiência divina.
Assim como cada escola do sistema escolar convencional é portadora de um grau do conhecimento epistêmico sistematizado em ensino fundamental e segundo grau, faculdade, etc., cada religião possui um nível de ensinamento gnóstico. A gnose está dissolvida por todos os textos sagrados das religiões. A gnose permeia os 4 evangelhos e a Bíblia toda. A gnose é o conhecimento que está entre os quáqueres e entre os antigos católicos, até o Concílio de Nicéia. Ela também se configura na Cabala hebraica, no Zen budismo, no taoísmo, no sufismo e na filosofia grega, no Bhagavad Gita, no Shambhalan dos maias, nas escrituras mórmons, etc., etc. Portanto, o gnosticismo é holístico, é holosótico, é transcendente às fronteiras religiosas. Todas as religiões estão contidas no bojo do conhecimento gnóstico, que por sua vez contém o conhecimento que está inserido em todas as religiões. O potencial para a eliminação gnóstica está presente em muitos seres humanos e o processo de autorrealização é estritamente individual, ocorrendo no interior de cada um de nós. Este potencial de autorrealização pode e deve ser estimulado através dos 3 fatores de evolução da consciência. A estimulação ao desenvolvimento da consciência é reforçada pelos rituais, práticas e sacramentos. Os rituais e sacramentos são meios de configuração de um estado místico elevado. Aqueles que ainda não o possuem, eles permitem a absorção de forças cósmicas que servem como um alimento adicional à nossa alma e um impulso extra para despertar a nossa consciência de seu sono habitual. Os rituais, dependendo de que são, podem ser realizados pelos sacerdotes, instrutores ou mesmo os praticantes gnósticos devidamente preparados. Através do gnóstico Jung, os mitos gnósticos têm influenciado as teorias psicológicas. A mitologia encontrada nas escrituras e na literatura universal é gnóstica e possui relevância e aplicação psicológica. Mesmo que não conheça a holística, percebem uma influência gnóstica, mas não tem um nome para ela. Os que conhecem percebem a mudança de paradigmas que está ocorrendo em nossa sociedade, onde a massa de seres esotéricos ou exotéricos é influenciada pelo esotérico e movida por princípios gnósticos. O conhecimento que se tem das coisas do mundo físico exterior a nós é denominado de conhecimento esotérico. O conhecimento que se tem pode se chamar, no meio, no intermediário, pode ser chamado de conhecimento mesotérico. E o conhecimento que temos do nosso mundo interior, do nosso corpo psicológico, de nossa alma, pode ser chamado de conhecimento esotérico. Gnose, conhecimento, significa tanto ser humano como do cosmos. O conhecimento é a mais alta e imensurável riqueza que se pode possuir, porque permite descobrir o maravilhoso tesouro que o homem tem dentro de si mesmo. Não há tempo mais bem empregado do que o que se dedica ao autodescobrimento, ao autoconhecimento, posto que seja o único caminho para lograr harmonia interior, e esta é inapreciável. O estudante gnóstico busca a iluminação por meio do conhecimento superior, que pode ser encontrado na arte, na filosofia, na ciência e na religião,
ou mística, existe o conhecimento ou gnose do bem e do mal. Isso significa que é uma gnose do mal e para o mal, praticado pela loja negra, e um do bem e para o bem, praticado pela loja branca. Deus é maior de todos, Deus é o maior de todos os gnósticos, pois é o Criador e detentor do conhecimento de todas as coisas. Quando uma pessoa não consegue distinguir o conhecimento do bem do conhecimento do mal, é porque ela ainda está no círculo cultural da gnose, com a consciência ainda adormecida. Quando ela desperta a consciência, ela passa ao círculo iniciático da gnose, então ela consegue discernir o bem do mal e vice-versa. Ela se torna como um dos deuses, como diz as Escrituras. É que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal, como está em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então, até aqui foram as nossas palavras resultantes da leitura deste capítulo do livro, esperando que vocês possam ter gostado, né, deste estudo. Convidamos vocês para estar conosco na próxima videoaula e para ler o livro, ou impresso no convencional ou em PDF, né, as diretrizes, né, para essa leitura vocês vão encontrar aqui nas descrições desse vídeo, né, logo abaixo onde vocês estão assistindo. Se gostou, dê um ok aí para aumentar a nossa relevância aqui no canal. Embora este trabalho não seja monetizado, mas passa a ser divulgado com maior intensidade pelo YouTube e pode alcançar mais pessoas. Também compartilhe aí nas suas redes sociais. E a paz reverencial. Tudo de bom, saúde e paz para você.